Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o Senhor que nos tem dado vitória. Ao amanhecer, as bênçãos do Senhor se renovaram em nossas vidas e graças te damos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Hoje atrás de mim está uma bandeira na qual retrata o Brasil, Israel e o leão da tribo de Judá. Sabemos que o Senhor Jesus veio como Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, mas cremos que ele voltará como o leão da tribo de Judá. Realmente o Senhor veio para viver a nossa vida humana e sendo humano, porque como Deus ele não poderia levar, não é, a questão do pecado do homem, porque a justiça de Deus exigiria que realmente fosse pago um alto preço, mas nenhum de nós tínhamos condições de pagar. Então o Senhor Jesus se propôs a vir sobre essa terra e realmente viver 33 anos após o seu ministério, deixando o evangelho da salvação, realmente levar sobre si, através, não é, do seu sacrifício, todos os pecados daquele que nele crê. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa que só mesmo um Deus, com o seu amor tremendo, para buscar um povo que estava desconectado com ele, através do pecado, através realmente de um temperamento bruto, de um temperamento realmente que fez com que tivesse a mente cauterizada. Jesus, Filho de Deus, por amor à humanidade, em obediência ao seu Pai, que o enviou, ele realmente veio fazer essa grande obra. Embora que nós, didaticamente, dividimos o Senhor em Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. Mas para que nós possamos entender, não é, a operação dessa trifase de Deus, não é? Temos essa questão de Jesus como Filho, Espírito Santo, não é? Como aquele que está dentro e prescuta tudo que está na mente e no coração de Deus. Mas sabemos que Deus é um, é único. E Deus, através da figura de Jesus Cristo, aportou sobre essa terra através de um nascimento e não tão natural, porque tendo Maria como mãe, mas o Espírito Santo de Deus como pai, porque o Espírito Santo de Deus pairou sobre Maria e concebeu dentro dela, não é, um ser divino, mas também humano, para ter a experiência, a vivência e a condição de resgatarmos todos nós que nele cremos. Aparentemente, isso parece muito complicado para quem ouve pela primeira vez, mas uma coisa que não deve ser complicado para você que ouve pela primeira vez, ou para mim que ouviu pela primeira vez, é o alívio de termos alguém que teve um amor tão grande por nós, a ponto de enviar seu filho, ou de se manifestar sobre a terra, para que pudéssemos ser salvos e libertos das agarras, das unhas do inimigo de nossa alma. Hoje eu gostaria de falar sobre o Salmo 122. O Salmo 122 é um salmo muito bonito, é uma ordenança do Senhor. Mas antes disso, quero fazer referência a Daniel, capítulo 4 e 5, que fala de dois reis. Talvez isso tenha, com certeza, não é talvez, isso nos esclarece muitas questões de como ficará uma situação que atualmente temos até vivido, não é mesmo? Qualquer semelhança não é semelhança, é providência de Deus. Então, nós vamos iniciando com Daniel capítulo 4, no qual ele fala de Nabucodonosor. E quando chegar no capítulo 5, vai falar sobre Belsazar, filho de Nabucodonosor. Esses dois reis são reis fortes da Babilônia. E no capítulo 4, nós vemos Daniel que transitou sobre esses dois reinos e foi usado por Deus, né, nesses dois reinos, né, relatando o que lá aconteceu.
Nabucodonosor, ele expandiu muito o Império Babilônico. E nessa grande expansão subiu sobre ele, não é, a soberba, o orgulho, né, sem reconhecer que há e existe um Deus acima dele. E num desses desvarios dele, nesta situação de arrogância, foi tirado dele o juízo, a sua mente, o seu cognitivo, o seu entendimento humano, e ele passou a viver durante 7 anos como um verdadeiro animal. As suas unhas cresceram, os seus pelos todos cresceram, ele perdeu totalmente o juízo e foi colocado à parte em um lugar em que lá ele, durante 7 anos, viveu como animal. Comia como animal e ficava no tempo, sofrendo chuvas, orvalhos e tudo ali, e o tempo passou. O tratamento de Deus com ele foi realmente tremendo. Só que, depois de 7 anos, foi voltado o juízo para ele e ele reconheceu a soberania do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. E ele escreve para os seus súditos na Babilônia o seu relato. E ele relata no capítulo 4 a experiência que ele teve de ter sofrido a extração do seu juízo e a vida dele como um animal. E que após esse período ele vem reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é grandioso. E tudo isso ele escreve e relata para o povo da Babilônia. Certamente que se ele falou tudo isso para o povo da Babilônia, os seus súditos, certamente que ele também falou para a sua família. E não só falou, como a família viveu esse drama juntamente com ele durante esses 7 anos. Após Nabucodonosor, sobe o seu filho já no capítulo 5, relatado, que é Belsassar. Belsassar viu a experiência do pai, viu o testemunho do pai, tanto para o mal como para o bem, ele relatando a soberania, a grandeza de Deus, não é? A loucura que foi a soberba dele. Mas Belsassar não teve isso como exemplo, não teve isso como conduta de vida. E em um determinado dia, ele reúne os seus 1000 grandes, assim a Bíblia relata, 1000 grandes, pessoas influentes dentro do seu reino, e lá dá um grande banquete. E esse banquete tinha orgia, tinha todo tipo de aberração, próprio daqueles que não têm temor, próprio daqueles que acham que a vida é só essa física e não terão que prestar conta à eternidade. Belsassar, na sua loucura também, na sua falta de juízo, embora vivenciando o que seu pai passou, quis brincar com a divindade. Mandou buscar, né, os utensílios que foi retirado do templo de Jerusalém, da casa de Deus, retirado pelo seu pai Belsassar, quando em Jerusalém ele esteve fazendo uma grande destruição, não é? Trazendo aquelas maravilhas daqueles utensílios divinos, consagrados, sagrados, certamente deve ter colocado em algum lugar, porque o filho mandou buscar. E o cúmulo do desrespeito com aquela nação de Israel, com o seu templo, com os seus utensílios, ele pegou aqueles utensílios para usar, para beber, para realmente fazer com que fossem profanados. E além dele profanar na frente dos seus 1000 grandes, ele também deu para os seus 1000 grandes
profanar, beber, não é? Naquele utensílios. A orgia seguia, o barulho, as músicas mundanas, a comida, aquela falta de reverência, coisa tremenda. Mas não demorou muito. Imediatamente apareceu na parede do palácio de Belsazar dedos de mão, escrevendo na parede uma frase misteriosa. Olhando para aquilo, ele e seus 1000 grandes ficaram em pânico. O que é aquilo? Uns dedos de mão escrevendo na parede. Mandou imediatamente chamar os seus feiticeiros, agoureiros, não é? Aquelas pessoas que trabalham com entidades, não é? Com demônios, né? Para que desse a ele o esclarecimento do que foi escrito ali. Mas nenhum deles puderam esclarecer. Então, estava escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Era uma língua, era uma escrita legível, mas indecifrável por aqueles feiticeiros, agoureiros, né, com aqueles que realmente o serviam. Então, a mãe de Belsazar, né, a rainha-mãe, fala para Belsazar que havia um exilado de Israel chamado Daniel e que neste homem havia dom, sabedoria, inteligência e que este homem também havia vivido no trono no tempo do reinado de seu pai e que tinha já dito ao seu pai, quando ele estava em loucura e desvario, né, antes dele perder o juízo, o que ia acontecer com ele, e realmente aconteceu, e que esse Daniel ainda era vivo e ele tinha o dom de Deus para decifrar essas coisas misteriosas. Belsazar manda buscar Daniel e o coloca em sua presença. Belsazar, como rei, quis subornar Daniel, dizendo, olha, decifra isso aqui para mim. Você é Daniel, aquele que viveu aqui na corte, também no reino de meu pai, e você tem o dom de Deus. Se você decifrar para mim, te darei riqueza, te darei uma grande colocação no meu reino, querendo comprar Daniel. Daniel não se influenciou por isso e olhando tudo aquilo e vendo a seriedade que o juízo de Deus já estava escrito naquela parede, disse ao rei Belsazar, a riqueza fique para ti, não é necessário, eu não preciso, mas eu direi a você o que está aqui. O Deus eterno está dizendo assim, Mene, Mene, Tekel, Persi. Mene significa contado, né? Indicando que Deus contou os dias do rei e determinou o fim. Então, Deus contou os dias de Belsazar. Tekel, foi pesado na balança e achado em falta, o que o tornou insuficiente e inadequado para o reino. Persim, dividido o reino e dado a outros. Então, ali estava o decreto do que aconteceria com Belsazar, e após Daniel ter decifrado aquele enigma, logo após, né, Belsazar foi destituído do trono, né, e foi o seu trono passado para outro. Vemos que no capítulo 4 e 5 do profeta Daniel, uma grande mensagem. Nós vemos isso e é uma questão para nós pensarmos, não é? Nós cristãos pensarmos. O rei ou o líder de uma nação é colocado ali para agir em favor do seu povo.
né? Para benefício da nação, que ele está ali temporariamente e este cajado, esta liderança está temporariamente na sua administração, mas que ele não venha ensoberbecer e os soberbos serão disciplinados por Deus. Porque quando este líder se torna soberbo, se torna autossuficiente, apoderando-se de um poder que ultrapassa a sua jurisdição, a intervenção divina o alcança, como foi com Nabucodonosor e também com seu filho Belsazar. Belsazar, esse último, confiava e consultava encantadores, feiticeiros, mas estes não tiveram poder de decifrar o enigma, trazer para o rei uma resposta. Assim é com qualquer que vive na prática da idolatria, confiando na força demoníaca, sem saber que estas forças estão abaixo do domínio e soberania de Deus. Não é mesmo? No lugar de falar com o Criador, está falando com a criatura. No lugar de falar com Deus Supremo, Criador do céu e da terra, está falando com demônios caídos que perderam a sua salvação. Amados irmãos, o Senhor não dá a sua glória para ninguém. O juízo de Deus está com a espada desembainhada para descer sobre a cabeça dos que brincam com a divindade, com o que Deus ama e zela, com o que Deus determinou que orasse e respeitasse. Deus não tem ninguém por inocente. Quando vemos um chefe de Estado, desafiar Israel, vemos que as mesmas palavras escritas com dedos de mão na parede do palácio de Belsazar também é escrito no mundo espiritual a respeito desse chefe ou desses chefes, no plural, de Estado. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, há uma promessa para todas as famílias da terra. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, é dito: e é dito pelo Senhor, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso. Gênesis 12, capítulo 3. Aleluias. Esse versículo se tornou um símbolo do povo de Israel e a sua relação especial com Deus. Esse versículo abençoa e concede proteção divina ao povo que ora e conhece Israel e reconhece Israel como terra santa, como terra abençoada e amada pelo Senhor. Aleluia! Agora vamos para o Salmo 122, o qual eu amo tanto. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi desejava a paz e o bem de Jerusalém e do seu povo, da terra de Israel. Deus tem um carinho especial por Israel, e porque nós também, cristãos, devemos ter esse carinho, Devemos reconhecer a importância do povo judeu na história da nossa salvação. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Interceder por Israel, pedindo paz e prosperidade, é uma ordenança de Deus expressa no Salmo 122. Buscar o bem de todo o povo judeu é um ato de amor às ordenanças de Deus. É buscar o cumprimento do Salmo 122, o versículo 6, que promete prosperidade aos que amam, oram, intercede por Jerusalém, por Israel, não é? E todo o seu povo. O Salmo 122 é um salmo profético. É um salmo que todo cristão deveria orar. Esse salmo, amados, eu sei de cor. Aleluia. E ele diz assim:
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para dar graças ao nome do Senhor, pois lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, há paz em ti. Por causa dos tronos de Deus lá estabelecido, buscarei o teu bem. Aleluias, glória a Deus, Deus seja louvado. Amados, Jerusalém é muito amada por Senhor. Israel, aquela terra onde ele pisou, é muito amada pelo Senhor. Ai, daquele que confronta o Senhor, levanta contra o seu povo, contra a sua nação, contra realmente as suas ordenanças. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de poder. Nós colocamos as nossas vidas abaixo da sua soberania. Sabemos, Senhor meu Deus, que muitas coisas nos confrontam. Faz sobre a nossa vida e as nossas bênçãos, Senhor meu Deus, meu Pai, resistência. Senhor, impedimento, mas toda resistência e todo impedimento tem nome. E nós pedimos que todos esses nomes que estão abaixo do teu grande e soberano nome possa ser retirado e batido em retirada de nossas vidas e circunstâncias. Pai, se o que nos passamos vencer alguma falta de esclarecimento, seja alguma falta de juízo, de entendimento da nossa parte, desvenda para nós. Queremos viver a sua grandeza, queremos viver a sua bênção, queremos viver realmente as maravilhas escritas no livro da vida para a minha vida e a vida de cada um que estão aqui comigo. Senhor, o Senhor é grande e um Deus grande faz coisas grandes. E nós te louvamos porque a sua misericórdia se renova a cada dia e devido às suas misericórdias é que não somos consumidos. Pedimos como povo perdão pela nossa nação, pelos desvarios daqueles que realmente querem confrontar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, ir contra as ordenanças de Deus. Tem misericórdia do teu povo. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós amamos Israel, nós amamos o Brasil. Nós oramos que haja paz em Israel e oramos que haja paz no Brasil. Oramos que o seu manto sagrado venha sobre nós. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, perdoa a nossa nação. Em amor daqueles que te buscam, daqueles que te honram, daqueles que verdadeiramente compreendem que o Senhor é Deus, Criador de tudo, sobre o céu e a terra, e tudo mais está abaixo do seu poder, da sua ordenança. Ó Senhor, todos a esses que me acompanham, que me ouvem, sejam abençoados e graciados por ti. Primeiramente com a salvação da sua alma, porque todos nascemos de um pai e de uma mãe e temos uma existência física, mas precisamos acordar que precisamos nascer de novo, nascer em Cristo Jesus, para que nossos olhos sejam desvendados e venhamos ver as riquezas e maravilhas do Senhor. Todos nós temos lutas, todos nós temos aflição, todos nós temos as causas que apresentamos a Ti. Senhor, traz a sua interferência nas nossas vidas. Traz, Senhor, a sua unção e a sua graça. E tudo de maravilhoso que acontece em nós, glorifique o seu santo nome. Os que estejam enfermos, sejam curados. Os que estejam tristes,
cobertos de cinza de tristeza, seja posto sobre eles o óleo da alegria. Os que estão com as portas fechadas, os que estão sendo confrontados pelos inimigos de sua alma, sejam libertos. Aqueles que verdadeiramente ainda não te conhecem como único e verdadeiro Salvador, venham te conhecer. Ah, Senhor, nós te amamos. Abençoa todos esses que me ouvem. Abençoa o nosso Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Venha com providência, Senhor. Venha com disciplina sobre aqueles que confrontam a divindade, confrontam o Senhor. Nós te damos graças. Nós te agradecemos pela vida, pela salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor infinito por nós. E nós te pedimos, Senhor, sê conosco a cada momento, a cada decisão, a cada palavra. Amados, amado Deus, abençoa todos esses que juntamente comigo oram. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos aqueles que me ouvem, creem, digam amém. Aleluia. Todos vocês que chegaram até aqui e que ainda não são inscritos no meu canal, que possam se inscrever, que possa mandar para os seus contatos, que possa verdadeiramente estar sendo um elemento que trabalha pelo reino, porque um cava, outro semeia, outro agoa, mas o que faz crescer é o Senhor. E todos nesse processo recebem o mesmo galardão. Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.